Está sendo observado um minuto de silêncio pelo falecimento do disc-jockey Moacir Bastos, da Rádio Globo. Aí está o Merica. Ramírez. Júnior Brasília. Quem ganhou foi Kleber pelo Fluminense. Esse é Dário. Novamente Kleber. Edival. Edevaldo. Kleber jogando com Carlos Alberto Pintinho. Dário. Marinho. Passa parada de bola. A mudança de jogo de Marinho não encontra ninguém colocado. Lá em Itabuna, o Botafogo faz o segundo gol com Zé. Agora Botafogo 2, Itabuna 0. Esse é Tita. Tomou dele Edival. E houve falta do Tita. Pintinho passa pela bola, não cobra, agora sim. Edevaldo Pintinho. Gilson. Kleber. Não domina. Ganhou Luiz Paulo. Livrou a falta e foi embora. Agora não. Houve a falta de Edevaldo. Márcio Campos Salles em cima do lance, repare só. É Júnior para a cobrança. O Wendel pede formação de barreira de 2 jogadores do Fluminense. Agora sim. A sobra é de Pintinho depois da cabeçada de Edival. Esse é Edevaldo. Kleber, Edevaldo, Pintinho. Luiz Carlos. Novamente Pintinho. Bola longa, Gilson. A jogada é boa. Lá vai ele. Cortou na passagem o Rondinelli. Aí está Pintinho. Joga com Marinho. Novamente Carlos Alberto Pintinho. Chamando Edival. Edevaldo. Tem muito campo. Luiz Paulo em cima dele. Luiz Carlos. Ficou sem jogada. Passou pela bola Pintinho, ainda assim chega a tempo. Luiz Carlos. Protegendo bem, lá vai ele. Houve falta de Júnior sobre Luiz Carlos. Você observa que o Márcio Campos Salles levantou o braço esquerdo, indicando que a falta deva ser cobrada em 2 lances. Foi apenas obstrução. E o Zezé veio nessa jogada para bater direto pro gol. Ele agora tem que mudar de ideia, né? Trocou, deixou agora para Edivaldo. Cabeçada foi de Rondinelli. Olha o Gilson. Levou falta. De Tita manda seguir Márcio Campos Salles. Marinho, Dário. Esse é Edival. Kleber. Lá vai Kleber. Luiz Carlos. Lançamento a Gildásio. A boa cobertura de Zequinha para a saída de Cantarelli. Lá em Itabuna terminou. 2 Botafogo, Itabuna 0. Sai jogando Rondinelli pelo Flamengo. Júnior Brasília. É o uruguaio Ramírez. Novamente Rondinelli. Carpegiani. Merica. Adílio, Carpegiani.
Houve falta sobre Carpegiani. Cobrança com Rondinelli. Esse é Merica. Adílio. Luiz Paulo. Tabela com Júnior. Lá vai Luiz Paulo. Entrou. Pintinho. Vai jogando com Luiz Carlos. Novamente Pintinho. A sobra é de Dequinha. Fica com Carpegiani. Adílio. Pintinho em cima dele. Ganhou Luiz Carlos. Ainda Adílio. Merica. O Gilson fez falta. Cinco minutos e meio, primeiro tempo, 0 Flamengo, 0 Fluminense. Aí está Dequinha, Rondinelli. Ganhou Zezé. Olha o Gilson. Jogada é muito boa. Cantarelli. Muito bem colocado. Esse é Paulo César Carpegiani. Joga com Júnior. Tentativa Adílio, chega Edevaldo. Kleber, Luiz Carlos, Edevaldo. Gilson. Domina. Luiz Carlos. Quase deu ladrão. Kleber. Carlos Alberto Pintinho. Chegou em Gilson. Novamente Pintinho. Zezé. Olha o Pintinho, a jogada é boa. Limpou, pé direito. Zezé. Cantarelli. O Fluminense está muito mais disposto que o Flamengo. O meio de campo do Fluminense, principalmente o Carlos Alberto Pintinho e o Kleber, se desmarcam com mais facilidade. Daí então a movimentação do Fluminense e o domínio desses primeiros 5 minutos. Repare você a dificuldade que o Flamengo tem para sair jogando. Agora com Júnior. Carpegiani. Lançamento a Luiz Paulo. Edevaldo em cima dele. Olha o Adílio. Carpegiani. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Aí está Luiz Paulo. Pé esquerdo. A bola chegou quicando as mãos de Wendel. O Fluminense está jogando numa triangulação de Edevaldo e Kleber. Agora entrou Edival. Também Carlos Alberto Pintinho. Gilson. É muito habilidoso esse meio de campo. Gilson do Fluminense. Jogador curto, pernas curtas, mas com muito domínio de bola, muita habilidade. O Márcio Campos Salles chamou a atenção agora do Rondinelli por causa da falta que ele fez no Gildásio. É José Regal participando com você deste Fla-Flu. Repare a bola com o Edival. Vai ele à frente. Está jogando o Flamengo com Júnior e Carpegiani. Agora Tita. Adílio. Marinho. Olha o Zezé. Marinho passa por ele. Ainda Zezé. Não houve nada. Está jogando o Flamengo. É Tita quem vai buscar o jogo. Adílio. Carpegiani. O Fluminense com Gilson está completamente impedido o Gildásio. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. O Flamengo tem a bola com Merica. Tita foi desarmado, a sobra de Ramírez.
vai Tita. Já estava impedido Adílio, a jogada não valia. Dário sai jogando com Kleber. O lançamento é para Gildágio, a cobertura de Dequinha. Júnior. Matou na canela o Tita. Aí está Merica. Paulo César Carpegiani. Tentando Luiz Paulo. Tranquilidade de Edevaldo. E é ele quem volta jogando pelo Fluminense. Kleber. Edevaldo. Olha o Carlos Alberto Pintinho. Rondinelli. Luiz Paulo. Caiu em Gilson. Pintinho. Edevaldo. Novamente Gilson. Zezé. Gilson. Limpou bem pé esquerdo. O jogo é inteiramente do Fluminense, hein? O Flamengo não marca, não cerca o meio do campo do Fluminense. Você vê aí que o que o Gilson pega na bola livre, solto na intermediária, é uma grandeza. E o Fluminense então troca os passos que quer e faz as penetrações que quer. Se o Flamengo continuar permitindo essa liberdade ao Fluminense, esse primeiro tempo vai acabar com os 2 gols de vantagem do Fluminense. Não sei não, hein? A não ser que mude a maneira de jogar do Flamengo. O Flamengo está muito apático, inclusive. Alguns jogadores não estão no jogo. Posso lembrar você, por exemplo, o Júnior Brasília. Você ainda não viu falar nesse jogador. O próprio Luiz Paulo entrou aí para dar a cabeçada para trás. Enfim, o Flamengo está muito mal no jogo. O Fluminense domina, joga como quer. Vamos conferir o tempo de jogo. 12 minutos, primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 Fluminense. Esse é Paulo César Carpegiani. Olha o Adílio. A bola era para o Júnior Brasília. Chegou Dário. Zezé. Amansou. O passe de Trivela. A Kleber. Luiz Carlos. Limpou. Novamente Zezé. É Luiz Carlos quem está pela ponta esquerda. A cabeçada foi de Dequinha. Luiz Paulo. É córner. Fluminense tem direito a um escanteio aqui pela direita. E é o Gilson quem vem bater de pé trocado, provavelmente com o pé esquerdo. Cantarelli largou, agora segurou bem. Adílio Carpegiani. Tita. Ainda Tita. Adílio. Ganhou Luiz Carlos. Gilson. Edevaldo. Carlos Alberto Pintinho. Esse é Kleber, Pintinho. Ganha Luiz Paulo. É Merica quem vai ao ataque. Joga bem com Adílio. Júnior Brasília já estava impedido. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Prepara o Fluminense com o Zezé. Cobrou a falta rapidamente. Ele recebeu falta de Ramírez. Edivaldo deixa para Carlos Alberto Pintinho. Kleber. Pintinho. Dário. Lançamento a Zezé. É Marinho quem está por lá. Amansou, mas não dominou. Foi Ramírez o último a tocar. Mais um escanteio para o Fluminense, dessa vez pela ponta esquerda. Marinho cobrando.
Cabeçada foi de Ramírez. Júnior Brasília. Carpegiani. Bequinha. Júnior. O toque de cabeça, o primeiro foi de Edival. Agora Kleber tem a bola. Edival. Luiz Carlos. Olha o Edival, como se fosse ponteiro direito. E é córner. Na marca dos 15 minutos e meio, Luiz Carlos cobra um escanteio para o Fluminense, deixa para Gilson. O baixinho vem chegando aí. E agora sim a cobrança. Toque foi de Rondinelli. Chega Zezé. Novamente Rondinelli. Adílio sai com a bola. O contra-ataque do Flamengo pode ser bom. Aí está Carpegiani. Novamente Adílio. Marinho vem dar combate e leva a bola nas costas com Júnior Brasília. Tocou Marinho. É o Flamengo quem tem direito à cobrança de um escanteio agora. Júnior Brasília. Cabeçada foi de Dário, perigosamente. É outro córner. Agora pela esquerda. O Wendel não conseguiu evitar que a bola ultrapassasse o fundo do campo. Luiz Paulo na cobrança. Era Rondinelli. Gilson. Luiz Paulo vem apanhar a sobra. Esse é Júnior. Meteu para ele mesmo, a jogada vale. Agora tocou forte demais. Ainda Júnior. O Wendel soltou e pegou. Muito inteligente mesmo a jogada do lateral esquerdo Júnior. E muito desatento da defesa do Fluminense. Primeiro, por permitir que o Júnior chegasse na bola, que ele na verdade tinha tocado com o Luiz Paulo. Quando ele viu que o Luiz Paulo não foi, ele foi então. E depois o Wendel, que demorou a sair do gol, quase deu tempo do Chico chegar e tocar e fazer o gol. E o bandeira amarela, Eduardo Monteiro, deu impedimento do Júnior nessa jogada. O juiz não viu e mandou prosseguir. Ainda bem que o juiz não viu, né? Marinho jogando com Dário. Esse é Carlos Alberto Pintinho. Zezé. Novamente Pintinho. Kleber escorando para Pintinho. Lá vai ele. Ainda Pintinho. Ficou em Rondinelli. Júnior Brasília. Tita. Agora Adílio. Tem Luiz Paulo pela esquerda. Novamente Adílio. Ficou sem jogada. Agora com Júnior. Edival. Merica. Paulo César Carpegiani. Júnior. Cabeçada foi de Luiz Paulo, a sobra de Adílio. Lá vai Luiz Paulo. Houve a falta. Kleber sobre Luiz Paulo. O Adílio está conseguindo equilibrar as ações. Ele está aparecendo o Santos, se apresentando o Santos para jogar em todos os campos do campo. Ele está conseguindo que o Flamengo agora, nesses últimos 5 minutos, consiga ir até a área do Fluminense. Ele é o responsável pela reabilitação, vamos assim dizer, pela volta do Flamengo ao jogo, que até agora era absolutamente do Fluminense. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. Você repara que o Marinho está colocado um pouco adiante da bola para impedir a cobrança do Júnior, que agora saiu direto para as mãos de Wendel. Pintinho, Luiz Carlos, Edevaldo. Aí está Pintinho. Ganhou Luiz Paulo, Tita, Adílio.
Repare o lançamento a Luiz Paulo. Foi seguro, hein? Márcio Campos Salles vai lá e anota a falta cometida pelo Edival em Luiz Paulo. O lançamento do Adílio foi primoroso. Por cima da cabeça do zagueiro, deixou o Edival sem pai, sem mãe. Tudo isso na marca de 20 minutos. Primeiro tempo 0, Flamengo 0, Fluminense. Mais uma vez o Marinho catimbando a cobrança da falta. Colocados Tita e Júnior. Também Merica tem posição de cobrança. Barreira do Fluminense tem 4 jogadores, cobrou Tita. Olha o Dário. Paulo César Carpegiani ganhou um presentão, hein? A bola pingando no pé esquerdo. Deixou de fazer por 2 motivos. Primeiro, porque caiu no pé esquerdo, não é o dele. E segundo, porque me parece que temeu uma sola de um defensor do Fluminense. É a Rede Globo com você, Campeonato Nacional Copom Brasil 78. Aqui no Maracanã, Fla-Flu 0-0. Marinho sai jogando pelo Fluminense. É Rondinelli protegendo a bola, até que ela escape pelo lado do campo. Ele mesmo joga com Dequinha. Carpegiani. Olha o Adílio. Amansa rápido Luiz Paulo. Dominou. Ainda Luiz Paulo, Adílio. Edival. Olha o Júnior. Carpegiani. Apenas a saída de Wendel, que está jogando rapidamente com Gilson. Kleber. Houve falta sobre Kleber. Adílio, o autor da falta. Edevaldo, Edival, novamente Edevaldo. Luiz Carlos. A falta de Luiz Paulo sobre Luiz Carlos. (22 para 23 minutos, 0-0 o primeiro tempo Fla-Flu. Pintinho. Kleber. Pintinho. Dário. De graça para Merica. Adílio. Carpegiani. Na dividida fica com Edevaldo. Olha o Gildácio. Kleber. Luiz Carlos. Passou, chegou Zezé atrasado. É Júnior Brasília do outro lado. Bola pingando na pequena área do Flamengo, hein? Passando no vão das pernas do Rondinelli. Por isso o Zezé não esperava a bola, deixou ela passar. O Flamengo vem com Tita. Livra a falta 2 vezes. Olha o Luiz Paulo sendo lançado. Agora Adílio. Luiz Paulo, a jogada é boa. Muito boa, por sinal. Olha o Tita. Adílio chega tarde. Carpegiani ganhou, limpou. Dário e Gilson pelo Fluminense. Esse é Pintinho. Kleber. Gilson. Zezé. Pintinho e Adílio. A briga é boa aí, hein? Ganha Luiz Carlos. Trabalha bem a bola. Carlos Alberto Pintinho. Olha o Luiz Carlos. Amansou, pé direito. Cantarelli. Mas a jogada do Luiz Carlos foi muito boa e altamente técnica. Ele amansou no bico da chuteira direita e bateu com o mesmo pé. Depois do domínio inteiro do Fluminense durante 15 minutos, o Flamengo conseguiu equilibrar
o jogo através das jogadas do Adílio, que chamou o seu time, e agora a partida está excelente. Realmente, nesse momento, o empate passou a ser o resultado mais justo, porque até os 15 minutos, o Flamengo estava inteiramente apático, inteiramente fora do jogo. Agora não, agora o jogo está igual e com jogadas de bom nível técnico. Olha aí, gente, pela Taça Libertadores, o Marcelo estabelece a primeira vantagem para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1, Palestino 0. Esse é Edevaldo, Pintinho, Dário, deixa com Pintinho. Olha o Marinho, Zezé, Carlos Alberto Pintinho, Kleber. Novamente Pintinho, Marinho, Dário. Tem jogada com Edival. Agora Gilson. O lançamento era para Edevaldo. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Vamos acompanhar a descida do Adílio. Agora o Tita. Bateu bem, olha o Adílio. Passou pela bola, sai jogando o Gilson. A sobra do Tita. Edival. Júnior. Ainda Júnior. Carpegiani, abafado por Carlos Alberto Pintinho. Lá vai Zezé. É dele a bola. Linha de fundo. Apenas a devolução pelo time do Flamengo. O jogo é bom. Bolas de área a área. E o Zezé fez a jogada errada, mas foi aplaudido pelo Gildásio. Esse é Luiz Paulo. Zequinha. Adílio. Luiz Paulo. Adílio na linha de fundo. Já não valia impedido Adílio. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Aqui em Maracanã, ao vivo. Flamengo Fluminense. 28 minutos, primeiro tempo, 0-0. Zezé Gildásio. Chega Gilson. Carlos Alberto Pintinho. Marinho dominou. Agora Zezé. Ainda Zezé, Marinho. Houve falta de Carpegiani sobre Marinho. Foi Tita o autor da falta. Marinho mesmo na cobrança. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Só agora o Cantarelli vai repor a bola em jogo. Edival, cabeceou esquisito. Luiz Paulo tem a bola. Edevaldo em cima dele. Encostou Júnior. Tita. Olha a sobra do Adílio. Júnior. Pé direito. Foi muito boa essa descida do Flamengo, hein?
O toque do Adílio foi qualquer coisa de sensacional. Bateu de primeira na bola, tirando dela a força com que ela vinha e dando para o Júnior poder ajeitar. Tanto assim que o Júnior pode dar um drible de primeiro, um toque na bola e um drible para chutar depois. Realmente é o jogador que desequilibra o jogo. É o jogador que primeiro equilibrou para o lado do Flamengo e agora é a figura de mais brilho. Embora no Fluminense, caso Alberto Pintinho, seja o jogador que mais aparece com a bola no pé. Mas em matéria de criatividade, de lampejo, de, enfim, criar jogadas no repente, o Adílio é realmente o dono do jogo. Aí está o Luiz Carlos. Edevaldo. Novamente Luiz Carlos. Zezé pede bola e é lançado. Gilson. Carpegiani atrasando audaciosamente para Cantarelli. Por cima de todo o ataque do Fluminense. Olha o Dário. Zezé. Marinho passa por ele. Pé direito de Marinho. Você reparou que o Cantarelli escorregou na hora que a bola chutada pelo Marinho se aproximava do gol do Flamengo? E ele deu uma bronca na defesa do Flamengo depois dessa que eu vou te contar. É Rondinelli. Bequinha. Novamente Rondinelli. Olha o Adílio. Dário. Zezé e Dário. Como se fosse ponta esquerda. Lá vai ele. A cobertura foi de Dequinha. Ele fez pau no Dequinha, o Márcio Campos Salles marcou. Pelo jogo 10 da loteria esportiva, o Coritiba vai ganhando do Londrina por 1-0, vai dando coluna 1 no jogo 10. Esse é Tita. Júnior. Adílio. Era Merica quem tentava a penetração. O Fluminense volta com Carlos Alberto Pintinho. Gilson novamente Pintinho. Luiz Carlos. Gildásio. Júnior, o último a tocar na bola. Quando tentava a penetração, Edevaldo. Luiz Carlos cobrando a Pintinho. Gildásio, Pintinho, lá vai ele. Rondinelli. Júnior, Brasília e Marinho. Houve falta de Marinho. Carpegiani. Olha o Adílio. Excelente o lançamento a Merica. É que o Merica levou mal, meio sem jeito. Esse é Gilson. Marinho. Kleber. Novamente Marinho. Olha o Gilson. Chamando Edevaldo. Chegou em Zezé, ela já estava impedido o ataque do Fluminense. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Quatro minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. É o Fla-Flu que inicia a fase carioca do Campeonato Nacional 78. Pintinho, Gildásio, olha o Zezé fugindo bem pela esquerda. Ainda Zezé.
Ficou em Rondinelli, a sobra de Ramírez. Adílio está lá pela lateral direita. Tita. Júnior Brasília. Edival. Pintinho. Luiz Carlos. Edevaldo. Pintinho outra vez. Olha o Luiz Carlos. Proteção de Rondinelli. Em cima dele estava Zezé. A reposição é para o Flamengo em arremesso manual. Jogo 8, loteria esportiva. Vai dando coluna do meio, Cruzeiro 1, Esporte 1. Fluminense vem com Kleber. De falta de Tita. A cobrança é com Marinho. Vai de pé direito. Bem colocado o Cantarelli. O Flamengo vem com Tita. Levou bem. Ainda Tita. Olha o Carpegiani. Adílio. De primeira Tita. Sobra de Luiz Paulo. Adílio Júnior, a chance é excelente. Wendel abafando a jogada de Adílio para Júnior. A saída do goleiro foi excelente. Não se pode tirar o mérito do Wendel nessa jogada, mas um gol desse não se perde assim não. O Adílio deu um gol feito. Para o Júnior, inclusive, escolher o pé que ele queria chutar, se o direito ou o esquerdo, se queria jogar. Você vai ver aí, olha só. Primeiro aí esse passe alto, a bola vai voltar para o Adílio, veja só. Ele dá um toque e deixa o Júnior sozinho para escolher o pé. Inclusive o Júnior ainda dá um toque na bola, você viu aí. Podia dominar, jogar pelo alto, jogar do lado, fazer o que quiser. A maior chance do jogo, realmente. É a Rede Globo com você, Copa Brasil 78. 0-0 Flamengo e Fluminense. Rondinelli, ganhou do Gilson. Boa jogada do Merica, hein? Olha o Adílio. Paulo César Carpegiani. Júnior Brasília. Adílio já se mostra. Já não vale mais, estava impedido o Carpegiani. 38, primeiro tempo 0-0. Fluminense vem com Gilson e Pintinho. Marinho. Luiz Carlos estava lá pela ponta esquerda. Reposição para Rondinelli. Júnior Brasília. Carpegiani. Adílio centraliza 80% das jogadas do time do Flamengo. Esse é Luiz Paulo. Novamente Adílio. Júnior. Edevaldo. Gildásio. Gilson. Luiz Carlos. Edevaldo. Ficou em Júnior. Dequinha Júnior. Lá vai Adílio. Levou a falta de vencida. Descobriu o Júnior Brasília, chegou Marinho. Carlos Alberto, Pintinho e Kleber. Gilson. Kleber. Pintinho. Gildásio. Dário. Marinho. Novamente Dário.
Ficou em Ramírez. O Flamengo vem com Tita. Totalmente impedido o Júnior Brasília. Carlos Alberto Pintinho tenta organizar novamente o time do Fluminense. Esse é Zezé. E saiu um cartão amarelo para o Rondinelli. A atitude inconveniente não valeu a cobrança. Não vale nada. E o Carlos Alberto Pintinho chutou a bola dentro da baliza de Cantarelli, o que poderá também lhe valer uma advertência. Repare aí que o Márcio Campos Salles sequer se alterou. Ele estava discutindo com o Rondinelli, mostrando o cartão amarelo, portanto a falta não poderia ter sido batida sem a sua permissão, sem que ele mandasse reiniciar o jogo. Mas eu não sei de quem que o Rondinelli reclama. Se é do impedimento do Júnior Brasília, o Rondinelli precisa de duas coisas, ou um oculista ou ler a regra, porque não é o impedimento mais claro que eu já vi na minha vida. A falta é cobrada em 2 lances. Gilson encosta Marinho. Pé esquerdo de Marinho. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Flamengo vai com Merica. Terminou o jogo 10, hein? Deu coluna 1. Coritiba 1, Londrina 0. Jogo encerrado. Aqui, Marinho domina Júnior Brasília. Joga com Zezé, Gilson, Carlos Alberto Pintinho, Kleber. Agora Edevaldo. Luiz Carlos. Edevaldo. Luiz Carlos. Júnior bloqueando. Ganha Luiz Carlos. Houve falta. Júnior sobre Luiz Carlos. (42,5) o primeiro tempo. Cabeçada foi de Rondinelli, já havia falta de Gildásio sobre Rondinelli. Dário. Lá vai Adílio. Agora Merica. Era Paulo César Carpegiani. O Fluminense está jogando com Carlos Alberto Pintinho. Chegou Ramírez, foi derrubado pelo Marinho. Faltosamente. Já impedido o Júnior Brasília. O Flamengo comprou esse jogador, Júnior Brasília, exatamente depois de um treino da seleção brasileira em Brasília, quando o Júnior Brasília fez uma partida muito boa diante do próprio lateral esquerdo Marinho, que agora está no Fluminense. Pintinho sai jogando com Gildásio. A sobra do Ramírez. Merica. Carpegiani. Dequinha. Júnior. Paulo César Carpegiani. Tita. Foi abafado por Gilson. Olha o Luiz Carlos. Esse é Gildásio. Cobertura providencial de Júnior. E é ele quem sai jogando.
Quase 45, 0-0 Fla-Flu aqui no Maracanã. E é final do primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 Fluminense. Esporte é ação. Rede Globo de televisão. Do Flamengo começa a incentivar mais corajosamente o seu time. Aí vem Adílio. Esse é Tita. Muito boa bola, Júnior Brasília. Olha o lançamento. Passou pela bola o Wendel. É córner. Essa jogada do Wendel é para o Paulo Emílio pegá-lo, fazendo treinar sair do gol, mas 100 vezes depois do treino. Ele saiu, botou a mão, tirou, quase que o Flamengo abre a esquadra, uma falha dele. A bola de graça para Edevaldo. Chega Dequinha. Está valendo a jogada, a fuga de Gildásio. Muda o jogo para Marinho. Olha o pé direito. Limpou. Rondinelli. Júnior Brasília. Dário fazendo falta sobre Júnior Brasília. Cobra rápido, Rondinelli com Tita. Merica. Foi envolvido. Segurou pela camisa o Kleber. Já não está valendo. Houve a falta do Merica quando perdeu a jogada anterior. Cobrança com Marinho, o que tudo indica. O jeito que ele prepara parece que acredita, né? Estilo direto, né? A barreira do Flamengo tem 3 jogadores. Protege o lado direito da baliza de Cantarelli. Bola era para Gildásio. Edevaldo. Está jogando Luiz Paulo. O chute foi de Edevaldo. É ele quem ganha. Repare bem. Gildásio. Está jogando o Flamengo com Adílio. Falta, hein? Esse é Luiz Paulo. Adílio. O Fluminense volta com Luiz Carlos. Lá vai ele. A bola saiu, hein? Zequinha. Merica. Adílio. Abafou o Fluminense. Chega Rondinelli, a bola bate em Pintinho. Zezé e Marinho. Ainda Marinho. O lançamento era para Gildásio. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Para a descida de Adílio pelo Flamengo. Com Tita. Luiz Paulo. Olha o Adílio. Tira Edival. Júnior. Tita. Dário. Gildásio e Merica. Melhor Merica. Ainda Merica. Toma Marinho. Mas com falta sobre Merica. Palestino 4, Atlético Mineiro 3. Pela Taça Libertadores. Lá vai Júnior Brasília. Ganhou de Marinho. Carlos Alberto Pintinho, a bola saiu. Flamengo
Flamengo tem direito a um córner. Aqui pela ponta direita. A cobrança está com o Júnior Brasília. Rondinelli estava lá na área, cabeceou Dário. Merica, Paulo César Carpegiani. Agora Luiz Paulo. Foi abafado, sai jogando Luiz Carlos pelo Flu. Chega Dequinha. Esse é Merica. Olha o Adílio. Carpegiani. Com a bola, Júnior Brasília. Dário dava condições. Quem tirou foi Edevaldo. Carpegiani. Ganhou a América na rebatida, fica com Zezé pelo Fluminense. Gildásio. Kleber, Pintinho. Muda bem o jogo a Luiz Carlos. Foi Dequinha na jogada, cedeu córner. Bastou que o Júnior Brasília aparecesse no jogo, fizesse seus bons lances, o Flamengo mostrar que pode jogar de igual para igual com o Fluminense. O problema era esse, o Flamengo não tinha extrema, porque o Luiz Paulo fica mais na linha de fundo dele que do adversário. E o Flamengo agora, usando o Júnior Brasília, conseguiu, olha aí. Saiu bem o Cantarelli. A sobra é de Marinho. Zezé. Quem tirou foi Rondinelli. Fica com o Carlos Alberto Pintinho, mas já não valia mais nada. E uma substituição no Fluminense. Vai sair o jogador Kleber e entra com a camisa número 15, Arthur. Olha o Dário. Tira bem o Dequinha. Merica. Novamente Dequinha. É dele a bola. Chega Marinho. Olha o Júnior Brasília, já está impedido. Lance duvidoso, uma vez que Dário, pelo outro lado, talvez desse condição de jogo a Júnior Brasília. É difícil dizer, mas pareceu impedido. O Fluminense está jogando com Marinho, Pintinho e Arthur. Olha a falta de Tita. É de Júnior a bola. Carpegiani, Adílio. Olha o Luiz Paulo. Arthur. Edivaldo. O Luiz Paulo realmente não vai à linha de fundo do adversário, é incrível. Ele chega ali na metade do caminho e volta a bola. Aí o Flamengo perde grande parte da seu poderio ofensivo. Porque não tem ninguém na esquerda que vá à linha de fundo. Esse é Carlos Alberto Pintinho. Repare o contragolpe do Flamengo, Adílio, Tita, Júnior. Paulo César Carpegiani. Merica está por ali. Daí, Merica. E quase foi, hein? Passou perto, muito perto mesmo, do ângulo esquerdo do goleiro Wendel. Se essa bola vai pro gol, ela entra. Marinho e Arthur. Gildásio, Arthur. A sobra vai ser do Dequinha. Adílio vem buscar jogo. Carpegiani. Tita. Ganhou Arthur. A sobra é de Edival. Agora Luiz Carlos. Pintinho. Olha o Luiz Carlos pelo meio. Zezé. Lá vai Zezé. Cantarelli. Bola é
para Luiz Paulo. Até aí tudo bem. Houve falta. Pintinho e Edevaldo. Olha o Gildardo. Zezé fica com o que sobra da jogada. Marinho chegando. Chega também Merica. Tita e Dário. A posse de bola é para o Flamengo. E no choque ficou machucado o quarto zagueiro Dário do Fluminense. É no joelho esquerdo. Pode ter sido uma torção ou então o toque da chuteira do Tita, evidentemente, sem a menor intenção. Porque o Tita pulou para evitar o entrechoque. É o que ele tinha que fazer, não foi nem por covardia também, vou deixar claro. Saltou para evitar o entrechoque, mas o Dário deixou o joelho mais no alto e aí a chuteira do Tita parece que bateu ali. Olha aí, você vê que não houve intenção realmente. A cobrança com Ramírez, a Júnior Brasília. Vem Edival na cobertura. Chega junto e chega com tudo. Nova reposição em arremesso lateral para o Flamengo. É Ramírez. Tentativa para Tita. O último a tocar na bola foi Arthur. E por isso mesmo o Flamengo tem direito a um córner pela ponta direita. Se o Fluminense precisar de um jogador da zaga, ele tem ali no banco o jogador Rubens, que pode entrar em qualquer posição da defesa. A cobrança foi de Ramírez. A sobra do Gilson. Apoio de Merica e Júnior. Adílio está pela ponta esquerda. Olha o Luiz Paulo. Adílio torceu na frente livre. Já não vale mais nada. O bandeira vermelha, José Carlos Moura, invalidava a penetração do Adílio. Quando o Marinho chegou para salvar o gol, a jogada já estava invalidada. E o Flamengo vai colocar em campo o jogador Jorge Luiz. Também voltando a campo, parece que ainda sentindo um pouco o joelho esquerdo, o zagueiro Dário. Colocou a mão no joelho e parece que não dá mesmo para o jogador. O Fluminense está jogando com Marinho e Carlos Alberto Pintinho. O Dário tenta permanecer em campo. Esse é Arthur, Gilson. Chega Ramírez. Flamengo bola. E o Jorge Luiz vai entrar no lugar de Tita. Sai Tita. Agora entra Jorge Luiz no time do Flamengo. Devem empurrar o Adílio para frente no lugar do que era do Tita. Fica então o Adílio como o homem de incisão, o homem mais à frente do ataque do Flamengo. Repare o Fluminense com Arthur. Foi abafado pelo Júnior Brasília, ainda Arthur é de Merica. Carpegiani, Adílio, Carpegiani. Se projeta o ataque, Luiz Paulo e é lançado. Chegou na frente, a torcida pede pênalti, mas o fato é que Dário foi apenas na bola. E o Marcos Campos Salles estava quase no meio do campo. Não tinha nem como apitar esse pênalti. Ele estava tão longe que não dava para ele. E o Dário, ao que tudo indica, não tem mais condições de continuar em campo. O técnico Paulo Emílio vai colocar o irmão do Kleber, o Carlinhos. Agora vamos ver em lugar de quem. O Fluminense vai com Arthur.
Ramírez. Júnior Brasília. Ainda Júnior. Passou de passagem pelo Marinho, hein? Agora Ramírez. Olha o lançamento. Júnior Brasília. Carpegiani. Wendel. Muito bem colocado. Bola quente. Pegou firme de pé direito. O Paulo César Carpegiani. Veja você o que é a participação do Extrema no jogo. Quando o Júnior Brasília começou a jogar e fez agora uma jogada excelente, excepcional, o Flamengo chega lá, o Flamengo vai lá. Passou pelo Marinho como quis. E só não foi gol porque o Paulo César Carpegiani chutou em cima do Wendel. Foi exatamente em cima do Wendel. O jogador Dário já está fora de campo, entrando agora Carlinhos. O Flamengo tem direito a essa reposição em arremesso lateral. Ramírez, Carpegiani. Jorge Luiz. Aí vai Ramírez. Ainda Ramírez. Olha o Tita. Luiz Paulo. Tira Edival. A sobra é de Gilson. Houve falta de Jorge Luiz. Pela Taça Libertadores, o Atlético volta a empatar. Agora 4-4. Repare bem. Atlético 4, Palestino 4. Esse é Edevaldo. Arthur. Edival. Carlos Alberto Pintinho. O lançamento a Marinho. Júnior Brasília em cima dele. Houve falta de Júnior Brasília. Dobra rápido. Marinho a Gilson. Pintinho. Arthur. Pintinho. Marinho. Novamente Pintinho. Jorge Luiz em cima dele. A fuga de Júnior Brasília. Tem muito campo pela frente. Lá vai ele. Carlinhos na cobertura. O lançamento Adílio. A bola é muito boa. Olha o Luiz Paulo. É gol do Flamengo. Luiz Paulo. Jogada preciosa de Júnior Brasília com Adílio. E o passe consciente na medida para trás. Aguardando apenas a penetração de Luiz Paulo, que aí aparece. Agora Flamengo 1, Fluminense 0. Boa parte desse gol deve-se ao Júnior Brasília e ao Adílio. Foi realmente perfeita a jogada dos dois. O passe do Júnior Brasília absolutamente consciente, a corrida do Adílio e depois o toque para trás. Uma perfeição de jogada. Maravilhosa jogada do ataque do Flamengo. É o que nós dizíamos. O Júnior Brasília entrou no jogo, o Flamengo melhorou. Porque é, pelas extremas, o caminho de chegar ao gol no futebol moderno. E o técnico Modesto Bria preparava o jogador Leandro para entrar no time do Flamengo. Quando o gol foi feito, ele pediu para o jogador voltar para o banco. Aí está Ramírez. Houve a falta de Gildádio sobre Ramírez. O Ramírez vai ganhando terreno e botando a bola mais à frente. Na marca dos 25 minutos, segundo tempo. Luiz Paulo, 1-0 para o Flamengo. Aí vai Merica. Olha o Adílio. Luiz Paulo outra vez. Chega junto Edevaldo. Ganhou Luiz Paulo. É dele. Adílio. Considera Márcio Campos Salles obstrução de Arthur sobre Adílio. O Flamengo tem direito à cobrança de uma falta em 2 lances. E a torcida do Flamengo faz uma festa no Maracanã. Cobrança com Júnior.
cabeçada foi de Ramírez e a sobra é dele. Olha aí, a bola bateu em Marinho, hein? A bola bateu no Marinho e pegou um efeito terrível. Estranhamente, o Márcio Campos Salles determina que seja cobrado um tiro de meta. Esse é Arthur. Edevaldo. É o 5º gol do Atlético Mineiro. Agora Atlético 5, Palestino 4. Esse gol foi do Ziza. 5-4 o Atlético Mineiro no Palestino pela Taça Libertadores. Carlos Alberto Pintinho jogando com Luiz Carlos. Ainda Luiz Carlos. Carlinhos. Marinho. Carlos Alberto Pintinho. Olha o Gilson. Marinho fez falta. E o juiz da partida, Márcio Campos Salles, determina que a falta seja cobrada contra o Flamengo. O próprio Marinho para a cobrança. A barreira do Flamengo tem 3 jogadores. Carlos Alberto Pintinho cobrando a Gilson. Olha o Pintinho. Pé esquerdo. Defendeu, largou e depois abafou o Cantarelli. Havia ali uma discussão, o Pintinho estava meio aborrecido porque o Marinho ia bater a falta. De repente ele resolveu tomar a iniciativa, bateu rápido, correu na frente, olha aí, recebeu. E se tem um cacuetezinho de atacante, podia ter pisado na bola, escolhido um companheiro ou batido com o pé melhor que é o direito. É que ele realmente não sabe chutar na corrida. Perdeu o gol de empate. O Fluminense vai com Edevaldo. Esse é Arthur. Pintinho pede bola. A bola vai a Ramírez. Jorge Luiz. Merica. Ramírez. Olha o Adílio. O toque precioso a Júnior Brasília. Nova jogada boa. Edevaldo. Gilson. Esse é Júnior. Luiz Paulo. Adílio. Pé direito. Wendel sai jogando com Carlos Alberto Pintinho. Olha o Zezé. Dividiu com tudo o Merica. Bola é de Carlinhos. Pintinho. Lançamento longo a Gildásio. Rondinelli. Zequinha. Júnior. Olha o Carpegiani. Adílio. Lançamento a Carpegiani. Dominou. Tem Júnior Brasília impedido. Já não valia. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Aqui, meia hora de jogo, segundo tempo. Maracanã. Flamengo 1. Luiz Paulo. Fluminense 0. Aí está Arthur. Pintinho. Tentativa Gildásio. Em cima dele, Rondinelli. Chegou Marinho. Júnior Brasília em cima. Esse é Carlinhos. Cartão vermelho para Marinho. A cotovelada em Júnior Brasília. Marinho expulso de campo. Observe aí que ele sequer argumentou com relação à sua expulsão. Deu uma cotovelada em Júnior Brasília. Expulsão perfeita. Nada a reclamar, nada
a condenar no árbitro Marcos Campos Salles. O Marinho deu uma cotovelada, visivelmente irritado com a marcação do Júnior Brasília, deu uma cotovelada no rapaz. Atingiu o rosto do jogador, está sendo tirado aí de marca. Portanto, agressão. Agressão, expulsão. Perfeito, nada a retocar. Expulso o Marinho, fora de campo Júnior Brasília, sendo atendido pelo médico. Repare na repetição, o Júnior vem e ele dá a cotovelada com o braço esquerdo. A bola já distante, inclusive. Bola rolando, é falta contra o Flamengo, cobra rápido. Arthur, Luiz Carlos espera a chegada do seu ataque. Tirou Merica. Esse é Carpegiani. Júnior, Luiz Paulo. Esse é Júnior. A saída tranquila de Wendel. Esse tem um problema que é o cansaço do Carlos Alberto Pintinho. Pintinho pregou visivelmente e agora tem se limitado mais a ficar ali entre os zagueiros. Agora com a expulsão do Marinho, então, ficou muito mais difícil ao Fluminense pensar no empate. Mas, em todo caso, futebol é futebol, vamos ver. Me parece o Fluminense um time já morto dentro do campo, pelo cansaço do Pintinho e pela expulsão do Marinho. E aí vai Júnior Brasília. Adílio penetrando e sendo lançado. Carlinhos ganhou Adílio. Olha o Júnior. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. O Fluminense vem com Arthur. Esse é Edevaldo. Novamente Arthur. Carlinhos. O Carlos Alberto Pintinho agora está jogando de lateral esquerdo. Joga com Arthur. Novamente Pintinho. A bola saiu, o último a tocar foi Júnior Brasília. A Zezé na cobertura Ramírez. Faz boa jogada. Esse é Jorge Luiz. Novamente Ramírez. A sobra de Pintinho. Chegou Júnior. Sobra de Arthur. Chutou mal, chutou o chão. Carpegiani. Descobrindo o Luiz Paulo. Melhor Edival, mas com falta. O time do Fluminense protesta. A falta é exatamente ali pela altura da meia esquerda. Quem ajeita a bola é Júnior. O Wendel começa a orientar a formação da barreira do Fluminense, que tem até agora 3 jogadores. 4 com a chegada de Carlos Alberto Pintinho. Júnior. Wendel. Vai jogando com Edevaldo. Esse é Luiz Carlos. Novamente Edevaldo. Edival. Pintinho. Lançamento a Gilson. Chega Jorge Luiz. Com falta. Olha aí a sobra do Zezé. É pênalti. E é. Pênalti, sim. Pênalti claro. Claro. Foi sobre o Gilson. Mas o erro nasceu mais uma vez de uma cabeçada rasteira do Rondinelli. Você vê? Mais uma vez o Rondinelli entrega o jogo por teimar e cabecear com a bola no resto do chão. Deu a bola nos pés de Zezé, o Zezé entrou, foi calçado, pênalti.
confirmando, você vai ver que o jogador que é calçado é o Gilson. Repare bem. A cabeçada do Rondinelli e depois o calço sobre o Gilson. Os jogadores do Flamengo fazem um buraco na marca do pênalti. Vai lá o Zezé, ajeita a bola. O Márcio Campos Salles exige que todos se afastem. É Edevaldo para a cobrança. Se está forte, ele chuta. O Pintinho vai atrás do juiz. Está cavando um cartão, hein? Colocado Edevaldo, autorizado. Pé direito. Cantarelli! Está jogando rapidamente com Paulo César Carpegiani. Pé de bola Júnior Brasília. Olha o Adílio. Tirou Carlinhos, a sobra de Luiz Carlos. Ganhou Júnior. Houve falta. Edival sobre Júnior. Eu gostaria de esclarecer ao telespectador que o Edevaldo, lateral direito do Fluminense, é dono de uma respeitável pedrada. Chuta com incrível violência. Pois bem, vai bater um pênalti e resolve dar um totó do lado. Aí ele está querendo entregar para o Cantarelli pegar realmente. É esse problema, um dos problemas do futebol brasileiro. O jogador não treina a bater a penalidade máxima. Você viu numa decisão, olha aí, ó. Ele atrasou para o Cantarelli. O Cantarelli pegou, deu uma cambalhota e tal. Foi facílimo para o Cantarelli pegar, não precisa nem se mexer antes. Agora, Edival sabe chutar, sabe e forte. E na hora de bater, dá esse totozinho. Tem que ser castigado. Não é o que lamentar, não. Apesar de ser um jogador que está começando a carreira, tem que se condenar, isso sim, a maneira displicente que ele bateu esse pênalti. A bola está em jogo e você viu a passagem aí do massagista do Flamengo em campo. Tem um jogador do Flamengo caído, me parece ser ele, Luiz Paulo. E lá o médico do Flamengo, é uma dupla invasão. É uma dupla invasão. Com a bola em andamento. Médico de um lado, massagista do outro. Uma maravilha. Agora você acompanha a entrada dos dois auxiliares da Sudeste com a maca. E o Carlinhos, jogador do Fluminense, já ia cobrando o lateral. E a torcida do Fluminense começa a deixar o estádio do Maracanã e ir embora para casa. Já está como certo essa derrota de 1-0 para o Flamengo. – 39 minutos, segundo tempo, 1 Flamengo, 0 Fluminense. O Fluminense tem direito a um lateral. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Aí vai Gilson. Quem rebateu foi Jorge Luiz, a sobra é de Edevaldo. Luiz Carlos. Tentativa de Gildásio. Júnior Brasília e Adílio. Ganhou Carlinhos. É dele a bola. Ainda Carlinhos. Foi calçado. É falta na intermediária. Em favor do Fluminense. E quem está fora de campo é o lateral esquerdo, Júnior, que ainda não conseguiu se levantar. Está sendo atendido pelo médico do Flamengo, Célio Coteco. Agora houve essa penalidade perto da área e o Edevaldo se apresentou para bater. Levou fora, chega para lá, de todos os jogadores do Fluminense. Quem não sabe bater pênalti, acho que... E, coitado, está se aproximando outra vez, meio cabeça baixa. Gostaram do cachorro que quebrou o vaso e tal. Parece que não vão deixar ele bater, não. Colocados Arthur e Carlos Alberto Pintinho. A barreira do Flamengo tem 5 jogadores. É Carlos Alberto Pintinho. Olha aí. Cantarelli. Foi no meio do gol. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Agora o Cantarelli vai repor a bola em jogo. Edevaldo.
Luiz Carlos. A bola ainda é posse do Fluminense com Arthur. Tentativa Zezé. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Terminou pela Taça Libertadores. Terminou. Atlético Mineiro 5, Palestino 4 pela Taça Libertadores. Edival. Bequinha. 42,5. 1-0 Flamengo. É a Copa Brasil 78. Luiz Paulo. Merica. Já está impedido o ataque do Flamengo. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Na marca dos 43 minutos, praticamente decidido esse Fla-Flu que abriu a série carioca da Copa Brasil 78. Um score até certo ponto justo, porque o Flamengo realmente no segundo tempo foi melhor. Teve mais sangue, teve a participação decisiva do Júnior Brasília, que no primeiro tempo não tinha tomado parte no jogo, estava inteiramente alheio, sumiu, não tomou parte em nada. No segundo tempo apareceu, marcando o Marinho e aparecendo como peça ofensiva. E pelas pontas se chega ao gol. Venceu o Flamengo graças principalmente ao Adílio, que durante 90 minutos jogou o futebol de craque. E no segundo tempo já fez a jogada que deu o gol ao Luiz Paulo. O Fluminense quase conquista o empate, num pênalti que o Edivaldo bateu mal, mas eu acho que seria injusto. Acho que pelo que fez no segundo tempo, pela vontade, pela garra, o Flamengo saiu de um jogo que parecia perdido, acabou vencendo e vencendo com o Bex. Olha aí. A tentativa de penetração era de Gildásio. Agora o Cantarelli esfria o jogo. O Adílio vem se colocar aqui na ponta direita e é lançado. Esse é Ramírez. Jorge Luiz, Merica. Júnior. Ativa Luiz Paulo. Edival. Aconteceu de tudo ali, hein? Primeiro o Luiz Paulo fazia falta no Edival. E é final de jogo. Aqui no Maracanã. A Rede Globo acompanhou com você. Flamengo 1, Fluminense 0. Gol de Luiz Paulo. Pela série carioca da Copa Brasil 78. Esporte é ação. Rede Globo de televisão.